complementando, por que eu e o Sérgio estamos aqui juntos? Esse material dos ferramentais tem muito a ver com o que eu vou passar para vocês agora. Por quê? Os ferramentais progressivos são que permitem, na verdade, a automação, certo? É uma coisa bem complementar uma da outra, e vocês vão entender um pouquinho agora. Eu vou falar, então, sobre os sistemas automáticos de alimentação para prensas e também para corte de blanks com guilhotina. Eu vou voltar um pouquinho só para falar o seguinte. Nós estamos iniciando um projeto novo, que é esse projeto Steel 4.0, que justamente é uma marca que a Stampotec está desenvolvendo, e eu, com a experiência que eu tenho de alguns anos, não vou falar de novo quantos, porque pode achar que eu estou muito velho, então isso não é bom para mim, né? Então eu estou apoiando, né, através da Tecnoconsult, que é a empresa que está fazendo essa consultoria no desenvolvimento dessa tecnologia em conjunto com a Stampotec. Eu criei aqui uma linha do tempo para poder exemplificar para vocês essa experiência de alguns anos que eu tenho, desde os anos 80, quando eu comecei e entrei nesse ramo da automação, como é que começou isso, né? Como que o mercado brasileiro estava com a automação na área de estamparia. Eu coloquei aqui a linha do tempo, mas eu vou demonstrar, depois no fim volta para vocês poderem entender. Nos anos 80, se usava para a estamparia cortar os blanks numa guilhotina, né? Onde ocupava muita mão de obra, muito risco. Vocês estão vendo ali 2 operadores numa guilhotina de um lado e geralmente 2 do outro, pegando as tiras de chapa para poder colocar numa prensa. Aí, esse operador pegava com a mão, é incrível, né? Mas ele estava na área de risco ali com a mão, colocando embaixo da ferramenta e fazendo a estampagem, com aquele belo apoio ali, né? Aquela guia que ele tinha na ferramenta. Isso era o meu dia a dia de visitar as estamparias e ver essa situação. Isso no ano 86, 87, por aí. Quando essa peça era estampada, ela passava depois para uma segunda operação. Então, veja que a segunda operação era colocar na mesa da prensa as peças e se fazia a segunda operação toda manual. Então, uma produtividade muito, muito baixa. Bom, aí se passou a poder ganhar um tempinho de não cortar o blank na guilhotina e começou a aparecer no mercado, então, o uso de bobinas, né, com um desbobinador geralmente manual e quem fazia ali a mão do operador, como vocês veem ali, né? Esse era o alimentador automático. Bom, aí existia no mercado algumas empresas que traziam equipamentos importados, algumas prensas que já vinham de fora, com alimentadores mecânicos, que trabalhavam com um sistema de catraca, né? Eu coloquei aqui o videozinho para exemplificar para vocês. Isso é um sistema que a gente chama puxa-empurra, né? Ui, desculpe. Vou botar uma coisa aqui. Você tem 2 alimentadores mecânicos, como vai dar para ver ali, um puxando e um empurrando. Por quê? Para poder garantir o passo da ferramenta, né? Um puxando e um empurrando. Esse era um sistema importado, desgastava as catracas e essa era a melhor automação que as estamparias podiam demonstrar. Aí no ano 86, 87, foi introduzido aqui no Brasil, tinha uma empresa alemã que importava e vendia aqui, uma empresa famosa, Festo, que vendia equipamentos pneumáticos para a alimentação das prensas. Então, eu desenvolvi um sistema e comecei a colocar no mercado a fabricação desses equipamentos. Apesar de eu ser o presidente da BIMEI, pouca gente acha que sabe que eu sou um fabricante há muitos anos, né? Eu comecei fabricando nos anos 80 e nos anos 90, como eu vou demonstrar para vocês ali, eu comecei a importar parte dos equipamentos, depois algumas coisas inteiras, mas eu fabrico há muitos anos. Então, esses equipamentos alimentadores pneumáticos, que na verdade são
equipamentos pequenos, né, desde peças pequenas até peças maiores, são intercambiáveis, são precisos, né, são equipamentos que dão de 2 a 5 centésimos de milímetro de precisão e podem ser acoplados às ferramentas. Uma coisa interessante. Para vocês terem ideia, nesses 30 anos, eu coloquei 6.000 equipamentos desses no mercado brasileiro. São equipamentos ainda de custo baixo, mas que tem setup, tem aí algumas coisas que limitam ele. Aqui um exemplo de um pneumático trabalhando, né? Mas vocês podem observar o seguinte, como eram as fábricas, olha ali. O operador começou a ficar do lado, sem ter que empurrar a chapa, né? Isso era uma fábrica de fechaduras grande aqui de São Paulo. Ainda nos anos 80, quando começou a instalar esses equipamentos pneumáticos já com um critério melhor, as máquinas começaram a trabalhar sozinhas. Esse é um alimentador pneumático, né? Um curso pequeno, uma peça pequena, mas que trabalha a 100, 120 golpes por minuto. E, nos anos 90, a gente passou a usar a eletrônica, os servomotores. Aí já está usando até 2 eixos de servomotor, na época, que faz um movimento linear e um lateral. Vocês vão ver ali estampando um disco, esse movimento lateral, para fazer a otimização do uso da matéria-prima, né, do blank, para ter menos retalho. Uma máquina que dá 120 golpes por minuto, ou fabrica 120 peças por minuto, né, e ali está saindo o retalho. Então, já dando um ganho muito grande aí de produção. O que ela está estampando ali? São disquinhos para fazer o Avon, a Natura, a Boticário, fazer o pó de arroz das mulheres. Aqui já também, nos anos 90, já fazendo utilidade doméstica. Vocês veem que o operador passou a ser utilizado para descarregar. Ainda não tinham peças, na verdade, robôs, né? Então, a mão de obra já não era mais utilizada para alimentar e sim para descarregar, mas saía tudo automático. E aqui, já no fim dos anos 90, no 2000, as linhas compactas de alimentação que foram introduzidas no mercado com um sistema de endireitamento que a gente chama de travessa, né? Ou seja, é o sistema primeiro que foi iniciado para fazer o endireitamento das chapas que, acima de 1,5 milímetro de espessura, precisam tirar a curvatura da bobina e ser endireitado para poder alimentar as prensas. Nos anos 2000 também já começaram a usar equipamentos mais sofisticados e aí a gente precisou mexer um pouquinho nos sistemas, na tecnologia, para poder endireitar a chapa com melhor qualidade. Por isso, esse sistema que nós chamamos de coroa em pinhão, que ele dá, não é mais aquele de travessa, então ele dá mais precisão, é um equipamento para chapas mais finas, por exemplo, precisa ter um sistema de endireitamento interessante. Esse equipamento que está aqui é um equipamento que está em Manaus, por exemplo, fazendo peças para o Whirlpool, para a linha eletroeletrônica, para ar-condicionado, para toda essa parte. E aqui a gente já, nos anos 2000 também, sistema mais evoluído ainda, que a gente começou a fazer o endireitamento, em vez de ser regulagem manual, fazer ele com endireitamento com acionamento elétrico. Estou mostrando aqui porque é uma rápida evolução para vocês verem como no Brasil houve o desenvolvimento, a pesquisa, né? O que limitou a gente muito foi o mercado. Aqui são a parte interna dos equipamentos, né? Equipamentos mais robustos e fabricados aqui no Brasil. Os comandos, sim, de eletrônica, todos importados, né? No Brasil, servomotores, temos só uma fábrica nacional, mas que ainda é um equipamento que não tem a precisão necessária para atender os conjuntos de alimentação. Aqui vou demonstrar, então, dos anos 2000, aí, um filminho para vocês verem como é que esse sistema funcionava.
que, como o Sérgio falou, é um sistema para uma ferramenta progressiva numa prensa transfer, como vocês veem, o que ele demonstrou, de barras, onde ele movimenta a peça. Depois vai mostrar ali no segundo, é um sistema de alimentação que alimenta direto a bobina, diferente dos blancos que o Sérgio mostrou, quer dizer, isso aqui já é um ganho em cima daquilo, produzindo com 2 alimentadores e produzindo trilhos para banco dos automóveis. Essa era a maior empresa que produzia isso, e agora está lá do outro lado da prensa saindo os trilhos estampados. Tudo automático, né? Não tem nenhuma operação com a mão humana. Em 2010, a gente evoluiu um pouquinho mais, né? Foi desenvolvida uma tecnologia para colocar justamente os servomotores já no sistema de alimentação linear, que é esse aqui, e a regulagem, na verdade, do endireitamento com servomotor. Esse é um equipamento que a gente chama, então, com 4 eixos, né? Ele tem 3 eixos em cima de regulagem e um linear embaixo. Uma tecnologia, por incrível que pareça, desenvolvida aqui pelo meu pessoal na época, junto comigo, de pesquisa, e aqui no Brasil só a gente faz isso, e no mundo deve ter umas 3 empresas que fabricam esse tipo de equipamento. Esse é o conjunto, então, o 3D dele. E aqui, o que foi evoluindo com o tempo, que são os acessórios, né? A indústria automotiva, principalmente no Brasil, passou a trabalhar com chapas de grande dureza para poder abaixar a espessura. O primeiro projeto, assim, só como exemplo, do Fox, por exemplo, em 94, 95, ele reduziu bastante a espessura para deixar o carro mais leve e partiu para trabalhar com o aço estrutural, que é um aço de alta resistência. Então, para isso, foi preciso desenvolver acessórios dos equipamentos para que, sem colocar a mão humana, não provocasse risco para o operador, tudo automático. Então, aqui, estou exemplificando todos os acessórios que tem no equipamento. Aqui, novamente. Vou passar rapidinho, porque aqui é uma parte muito técnica, né? Só para vocês terem uma noção. Os equipamentos, eles abrem por sistemas hidráulicos e pneumáticos, né? São todos automáticos. Aqui um 3D que demonstra o sistema de tração e de funcionamento, onde dá para ver que aqui tem um eixo servo e depois os outros 3 em cima. E aqui vamos ver ele produzindo, que eu acho que é o legal. Uma prensa de 1000 toneladas de força fazendo peças automobilísticas. Exatamente os ferramentais que o Sérgio demonstrou, né? São esses. E aqui eu vi um conjunto de alimentação, então, alimentando sem a mão humana, totalmente automático. Agora vamos ver o outro lado da máquina saindo a peça. Aqui outro projeto já, nós estamos falando aí de 2010 até 2018, esse foi do Polo e do Virtus, né? Que é um projeto que corta os blanks figurados. Dá para perceber uma máquina antiga, né? Uma máquina de mais de 30 anos, com um sistema de automação, ferramentas novas, é claro, por causa do projeto moderno, mas utiliza uma máquina antiga sendo automatizada com a tecnologia moderna. Esse já é um projeto agora, nós estamos chegando, tem bastante material, estou correndo um pouquinho. Esse já é um projeto agora, de 2019, dos carros novos aí que estão saindo, Volkswagen, Fiat.
assim como o pessoal falou do laser, vocês veem que a estamparia também é uma coisa que ficou muito tempo parada. Nós perdemos 5 anos, na verdade, com essa crise. E isso deu um retardo grande no mercado, fecharam muitas empresas, principalmente prestadores de serviços de estamparia para sistemistas e para as montadoras. Então, apesar disso, o Brasil tem tecnologia para ferramentais, tem tecnologia para automação e tem condição de abastecer o mercado. Você está vendo lá que saem as peças prontas. E aqui um equipamento que foi recentemente implantado, já produzido com essa tecnologia agora, que chama Steel 4.0, porque ela tem interligação para poder conversar e transmitir informações com o novo programa, assim como o laser para solda, ele pode transmitir para os computadores, para o smartphone, para o tablet. Estou mostrando aqui a máquina instalada e depois vou mostrar para vocês ela produzida. Então, por isso a gente está chamando esse projeto novo Steel 4.0, onde a gente interliga, na verdade, a fábrica, as informações aqui com o smartphone e o tablet, onde a gente vai poder coletar todas as informações da mesma maneira que vocês viram o laser, que tem uma operação bem sofisticada. A estamparia, eu diria que no Brasil ela está alguns passos atrás do resto das operações, mas em termos de ferramentais, tem condição de fazer qualquer tecnologia igual a que tem em qualquer lugar do mundo, né? Assim como na Estampotec tem a própria estamparia, as prensas, que eu acho um modelo de estamparia, e com alimentação toda automática, utilizando muito pouca mão de obra para o volume que produz. Como eu estou dizendo, então, essa Steel 4.0 engloba a tecnologia para automação e troca de dados, porque facilita a visão de execução de conceito de fábricas inteligentes, onde os sistemas monitoram os processos e tomam decisões descentralizadas, através das redes dos sistemas que comunicam entre si com o operador em tempo real, os serviços internos, interorganizados, oferecendo assim uma agregação de valor no processo e a participação na cadeia toda produtiva. Isso é que a gente, então, pretende com isso, né? Ter uma automação industrial especializada na estampagem, referência de fabricação no Brasil. Foram muitos anos aí de experiência fabricando equipamentos. Esses eletrônicos, nós colocamos 3.000 equipamentos aqui no Brasil. Foram 6 a 7 mil pneumáticos, mais ou menos 3.000 conjuntos no Brasil todo. Aqui só um exemplo também de corte. Eu mostrei as prensas e aqui são blancos, né? Porque ainda tem muita operação dentro das empresas que não é automatizada e precisa ter blank para poder fabricar. Porque as montadoras têm muitas ferramentas próprias e isso não permite que quem está prestando o serviço troque as ferramentas em função de volume, o que o Sérgio falou. São volumes baixos para poder fazer o investimento ferramental alto, né? E isso ainda depende do nosso mercado reagir. Esse aqui, por exemplo, um exemplo também de uma outra máquina de corte que trabalha lá no sul e fabrica peças por Onyx e por Prisma, para vocês terem ideia. Essa máquina trabalha 24 horas, hoje eles fazem 1.200 carros por dia, né? Entre Prisma e Onyx. O novo Onyx agora também que saiu, né? Vai sair esse mês. Então, essa é uma máquina que está há 8 anos trabalhando 24 horas por dia. Corta um volume absurdo de material, uma faixa mais ou menos aí, eu creio, de 40, 50 toneladas de blank por dia, só essa máquina. Vejo aqui, é o que eu falei, essa tecnologia servo-acionada, a gente desenvolveu há 8, 9 anos atrás, essa máquina já é com essa tecnologia.
Então, voltei para a linha do tempo, certo? Que eu falei lá no início. Então, aqui marca, rapidamente, dos anos 80 ao 2019, onde nós estamos, né? Deu para dar um panorama rápido para vocês, né? Essa é a estamparia de metal. As prensas e as guilhotinas, né? Tem alguns de vocês aqui que atuam nessa área. E o que a gente espera é que, daqui para frente, a gente tenha mais mercado, né, Sérgio? Para a gente poder desenvolver mais, pesquisar mais, que o Brasil está precisando, e a gente tem vontade de que o Brasil cresça. Obrigado.